Alô você, seja muito bem-vindo a esta edição de Band Placar com o oferecimento BandBet. Agora, neste momento, aqui no YouTube, a gente vai trazer informação e as melhores oportunidades do mercado na BandBet para jogos que serão destaques nesta quarta-feira, ou seja, amanhã. E a gente começa com um clássico do futebol de São Paulo entre Santos e o Tricolor Paulista pelo Campeonato Brasileiro. É a segunda rodada da competição, lembrando que ambas as equipes se enfrentaram no último sábado pelo Campeonato Paulista e deu São Paulo 2-0 no estádio do Morumbi com gols de Tapia e Luciano. São Paulo que foi soberano nessa partida. Atenção, tem uma notícia importante para o torcedor do Santos. Gabriel Menino foi expulso nesse confronto, no entanto, vai poder jogar amanhã, porque trata-se de outra competição. É um Santos que tem o seu técnico, Juan Pablo Vojvoda, muito pressionado. A equipe briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e precisa da vitória no Brasileirão, uma vez que perdeu na primeira rodada, jogando no Oeste Catarinense para a Chapecoense por 4-2, um jogo de algumas viradas, né? A equipe de Chapecó saiu na frente, o Santos virou para 2-1, depois tomou a virada de novo para 4-2. E aí os problemas do técnico Juan Pablo Vojvoda são vários. Eu vou citar um especificamente, que é a ausência de William Arão, que teve pedra no rim e não vai poder entrar em campo depois de uma cirurgia. Então a gente imagina o time do Santos com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Vinícius Lira, bom lateral esquerdo, revelado na Vila Belmiro, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel, Menino e lá na frente, de repente, Roleiser, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Barreal pelo lado esquerdo. Essa deve ser a formação do Santos. Amanhã a gente se aprofunda mais na possível escalação. Do outro lado, o técnico Hernan Crespo vem com o pé embaixo, vem numa boa fase o time do São Paulo, com 2 vitórias em jogos importantes. Estreou batendo o Flamengo de virada no Campeonato Brasileiro na quarta-feira passada por 2-1 e derrotou, como a gente falou anteriormente, o rival da Baixada Santista no último sábado, com os titulares nos 2 jogos. Por isso, o técnico Hernan Crespo deve fazer algumas alterações na equipe que vai enfrentar o Santos nesta quarta-feira. Atenção, porque a BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para o Campeonato Brasileiro de Futebol, com vários jogos nesta quarta-feira. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado direito, na parte superior da tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, você o vê aqui embaixo, você será direcionado para a capa do site. E aí é o seguinte, você vai fazer um scroll aqui para baixo e vai achar o botão Brasileirão Série A. E tem aqui Flamengo e Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Remo e Mirassol, o Mirassol venceu o Vasco, e Santos e São Paulo, a bola rola amanhã às 8 horas da noite na Vila Belmiro, com o São Paulo Futebol Clube pagando 3,41 e um empate 3,18. Excepcional odd para o empate nesse jogo. A gente precisa ver como o São Paulo vai entrar em campo, mas a fase do Tricolor Paulista é muito melhor, mesmo jogando fora de casa. A gente lembra sempre a você que os clássicos em São Paulo têm torcida única, ou seja, só haverá torcida do Santos, o que condiciona um pouco os resultados no estado de São Paulo no que diz respeito aos grandes jogos. A gente sai do Brasil, pega o avião e vai rumo a Manchester, na Inglaterra, onde amanhã o City recebe o Newcastle pelo jogo de volta da Copa da Liga Inglesa. E aí é o seguinte, pessoal, o Manchester City venceu o jogo de ida no St. James Park por 2-0. É uma equipe que sofreu um duro golpe no fim de semana, vencia o Tottenham jogando no norte de Londres por 2-0, inclusive com mais um gol do Semenyo, um jogador contratado ao Bournemouth, né, jogador ganês. E aí tomou um empate dos Spurs. Foi um resultado que deixou o Manchester City mais longe do Arsenal, que lidera o campeonato inglês. Portanto, é importantíssimo que os Citizens derrotem o Newcastle ou pelo menos se classifiquem para disputarem a final da Copa da Liga Inglesa. O Manchester City aparece bem favorito para esse jogo, deve entrar em campo com o Donnarumma no gol,
Pelo lado direito, o Matheus Nunes, que é um volante de origem, que foi adaptado como lateral. Tem o Guerri, bom zagueiro contratado ao Crystal Palace, jogador de seleção inglesa, ou seja, jorra dinheiro pelos lados de Manchester, pelo menos na parte azul. E o Kuzanov deve jogar pelo lado direito, uma vez que Rúben Dias e Gvardiol estão machucados, com Rico Lewis pelo lado esquerdo. Mais à frente, Nico Gonçalves ou Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva, Semenyo pelo lado direito. Como o Doku está machucado na ponta esquerda, de repente o Henry, jogador argelino contratado ao Wolverhampton, joga um pouco mais adiantado como meia pelo lado esquerdo, e o Erling Haaland deve ser o centroavante. Pelos lados de Newcastle, o técnico Ed Howe vive uma fase conturbada no time do Nordeste da Inglaterra. A posição é ruim no campeonato inglês, resta a Copa da Liga, e aí o time vai tentar fazer uma tarefa hercúlea, que é vencer o City por 3 gols de diferença jogando fora de casa. Para isso, o técnico terá à disposição o goleiro Nick Pope, Miley pelo lado direito, uma vez que Tino Livramento está machucado, Thiaw, zagueiro, que é bom, Botman também na zaga. Mais à frente tem um problema, o brasileiro Joelinton está machucado, então o meio de campo terá definitivamente Bruno Guimarães, e pelo lado esquerdo, um pouquinho mais pelo lado esquerdo, onde jogaria o Joelinton, o Sandro Tonali, jogador italiano que veio do Milan. E mais à frente, Murphy, Gordon e Wissa na posição de centroavante. Me parece que ele ganhou a posição de Voltemade. O alemão começou muito bem no Newcastle, veio do Stuttgart, mas não vem conseguindo mais ter bom desempenho com a camisa dos Magpies. É claro que a BandBet já está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Para a Copa da Liga Inglesa, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima. Convido você a acessar a capa do site e aí você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa bolinha na parte inferior esquerda da tela, aqui ao meu lado esquerdo? Esporte, você clique aqui e aí você vai em competições. Uma vez na aba competições, você vai procurar a bandeirinha da Inglaterra e aqui tem Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Não é a Copa da Inglaterra, é a Copa da Liga. Essa aí com as melhores oportunidades do mercado para o City. E olha só, o City está pagando 1,76 para ganhar do Newcastle. Eu acho que o City é bem favorito nesse jogo, o time treinado pelo Pep Guardiola. E essa odd está excepcional, hein? 1,76, um empate pagando 3,85, acho que não vai acontecer. E o Newcastle pagando 3,98, acho que não vale o risco no Newcastle. Eu vou seco nesse Manchester City, apostando R$10, ganhando R$17,60. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.